Oi, eu sou a Kari e bem-vinda a mais um vídeo no meu canal de arte. Eu espero que você esteja bem. Eu tô bem do lado de cá. E sim, esse é mais um Pinta e Fala, né? Porque assim, minha vida tá meio corrida, eu não tô conseguindo me organizar. Na verdade, eu ainda tô tentando me organizar muito bem pra fazer tudo se encaixar. Mas então, eu queria fazer um vídeo melhor. Eu tô querendo comprar uns materiais pra poder testar aqui com vocês. Eu tô me organizando pra isso acontecer muito em breve. Mas então, eu tava só com vontade de desenhar e eu comecei a desenhar sem roteiro porque eu não sabia o que ia sair dessa pintura. E eu resolvi gravar, então no momento eu não falei nada, eu tava mais imersa mesmo em fazer a arte, sem e não pensar muito no que eu precisava produzir para o canal, na verdade, só coloquei a câmera lá e fui produzindo, fazendo desenho e não sabia que material ia usar. Acabei usando guache escolar, é verdade, gente, porque, né? Enfim, tá sendo divertido, muito divertido usar e eu achei que o resultado ficou um pouco diferente do que o que eu costumo fazer. Então eu vou falar um pouquinho sobre o processo desse desenho, dessa arte, né? E vou conversar também um pouquinho com vocês sobre as coisas que eu tenho pensado ultimamente, que tem atingido muito a minha mente. Então, assim, pode ser uma coisa bem viajada, mas vamos ver se vocês me acompanham nessa reflexão. Eu fiz esse desenho olhando uma referência, tá? Eu pesquisei no Pinterest. Na verdade, eu não pesquisei, eu tava navegando para procurar alguma coisa e eu encontrei uma imagem onde tinha alguém fazendo essa posição. Então eu me baseei na posição, mas o estilo, a roupa, as cores depois também. Não fui olhando, depois que eu desenhei a posição, eu deixei a imagem de lado e só fui na intuição, sabe? Estilo livre mesmo. Então, pra quem tiver dúvida, né? Eu também desenho olhando. Desenhar anatomia às vezes não é tão fácil só de cabeça, eu preciso olhar também. Então, se você quer uma dica, eu indico muito que você olhe referências para fazer desenhos, porque vai facilitar muito. E ao longo do tempo, algumas das posições você já vai pegar o jeito, enfim. Mas essa daí eu fiz olhando, tá? E não é nem que é uma posição difícil nem nada, mas assim, sentir necessidade de olhar e tá tudo bem quando a gente precisa pesquisar. Tô mostrando aqui os materiais que eu usei, que foi os mesmos materiais de outros vídeos, que foi a tinta guache da Acrylex e a tinta guache da Staedtler. As duas linhas escolar, gente. Preços e tudo, eu até falei num vídeo que é eu testando a tinta da Staedtler, onde eu fiz uma pintura. Eu sempre falo desse vídeo aqui, né? Porque é o vídeo mais assistido do meu canal, tá? Então, eu gostei muito daquele vídeo. Eu quero poder comprar outros materiais pra gente testar junto também. Mas é isso, eu usei esses materiais, esses pincéis que eu já tinha aqui. E foi uma pintura estilo livre. E é aquilo, com tinta guache eu sempre pinto as etapas e concluo elas antes de partir para outra. Então eu vou começar aí pelo fundo, depois eu vou pintar a blusa e depois que a blusa estiver toda pronta, com todas as camadas que eu achar que precisa, eu vou pra calça. E é assim que eu pinto com a guache, que eu acho que me incentiva, né, no processo, eu sempre falo isso. E foi o que eu fiz nessa pintura também. E dessa vez vocês vão perceber que eu não vou finalizar com caneta e eu não usei preto. Assim, eu usei a tinta preta pra fazer um contraste, mas assim, é uma cor que eu coloquei bem pouco, que é diferente das outras pinturas que eu já fiz aqui, sem ser as do Estúdio Ghibli, porque quando eu sigo uma referência eu tento seguir as cores da referência. Mas aqui eu realmente não coloquei preto e foi uma pintura livre. E eu gostei de não ter colocado. E não foi nem questão de desafio, foi que naquele momento em que eu tava pintando eu achei que não cabia colocar. E eu gostei de como ficou, eu achei que ficou espontâneo, gostei dos efeitos também, espero que vocês também gostem. E esse pode nem ser um dos meus melhores desenhos, mas eu acho que o que me fez gostar muito dele foi que no momento, enquanto eu fazia o desenho, eu tava com a mente viajando em outra dimensão, sabe? Eu tava pensando mil coisas e acho que refleti um pouquinho ali no que eu tava desenhando e eu acabei criando um apego. Então, assim, é uma arte que tem um pequeno significado. Porque, assim, não é que reflete o que eu estava pensando, mas tem uma conexão com o que eu estava pensando. E o que eu estava pensando é que a vida é só um dia após o outro. Provavelmente eu usei essa frase na thumbnail, porque eu não fiz a thumb ainda. Mas eu tô pensando em colocar ela, mas é isso, gente. Na verdade é uma coisa que eu já tenho pensado há muito tempo. Mas assim, eu vou explicar melhor. É óbvio que a vida é só um dia após o outro, né, cara? Isso sim, é óbvio.
Mas quando eu tava ali, né, entrando na minha adolescência, eu tinha a impressão de que a vida, ela teria sempre grandes eventos, sabe? Coisas assim, quando a gente é adolescente e nossos pais falam sobre casamento, emprego, formatura, sabe? A gente às vezes vai vivendo sempre pensando nesses momentos, né? Tipo, quando eu me formar vai ser incrível. Quando eu encontrar o amor da minha vida e me casar vai ser incrível. Quando, sei lá, sabe? Eu tiver aquele emprego, quando várias coisas, quando eu tiver filhos, enfim, a gente, pelo menos eu, não tô dizendo a gente, mas pelo menos eu, quando eu era muito nova, eu ficava me baseando bastante sobre esses momentos grandes que iriam acontecer, né? Esses eventos futuros, e baseando a minha felicidade nisso. E aí a gente vai vivendo, né? A gente vai formando, a gente vai fazendo aniversários, a gente vai vivendo as coisas, e aí eu fui percebendo que às vezes a gente até chega, pelo menos às vezes até eu falo a gente porque eu fico incluindo todo mundo, né? Mas enfim, vocês entendem. Chega em alguns eventos e percebe que não é tudo aquilo que a gente pensava, ou às vezes até é tudo aquilo que a gente pensava, só que ele tem uma curta duração, né? Ele tem a duração ali do evento, ou às vezes até você fica em êxtase por um determinado tempo, mas aquilo não vai te seguir a vida toda. Acontece que os dias continuam passando, as coisas continuam acontecendo e mudando, e muitos dos dias eles são apenas rotina, sabe? Acordar, comer, fazer as nossas atividades, seja trabalho, estudo, enfim, aquela rotina de todo dia comum. Aquela coisa que você faz todo dia, que não tem nenhum evento assim excepcional e maravilhoso que vai marcar a história, mas é tipo todo dia. E aí pelo menos quando eu comecei a fazer o cálculo do que realmente era aqueles eventos que eu achava grandiosos e que iriam sempre guiar minha felicidade, eles eram em menor quantidade do que a vida de todo dia. Não sei se vocês estão me acompanhando nessa, mas eu acho que vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. E sim, às vezes é só uma reflexão boba no final das contas sobre a gente realmente focar nas pequenas coisas e tentar, assim, aproveitar os nossos dias, mesmo os dias comuns, e não basear a nossa felicidade nos eventos excepcionais e que a gente tanto espera que aconteça, que pode ser que eles não aconteçam e pode ser que outras coisas às vezes melhor do que aquilo aconteça, só que a gente não enxergue, porque a gente está focado em outras coisas. E essa reflexão veio muito forte pra mim em um momento assim que talvez nem faça tanto sentido, ou que faça, enfim. Foi quando eu tava vivendo um estilo de vida que eu percebi que eu não gostava, né? Que não tinha nada a ver comigo, que me fazia mais infeliz do que realizada. Então, quando eu tava ali naquele meio e todo dia eu tinha várias coisas que eu não queria fazer pra fazer, e a vida não acontecia nada de excepcional, nada das minhas fanfics, nada acontecia, eu só tinha que atingir aquelas metas, muitas delas minhas mesmo, e fazer as tarefas, e fazer tudo que eu tinha que fazer, e no final do dia eu apenas deitava a cabeça no travesseiro, dormia e acordava no dia seguinte pra viver aquela realidade de novo. Eu comecei a me tocar que não, gente, eventos excepcionais não acontecem o tempo todo, às vezes demora muito pra acontecer, e às vezes quando eu tô numa vibe tão ruim, eu não vou nem aproveitar quando acontecer. E enquanto eu estiver com a vibe ruim, eu não vou nem enxergar outros imprevistos legais que acontecem. Porque às vezes a gente fica muito focado nos imprevistos ruins. Acontece um negocinho ruim que a gente faz uma tempestade em tampinha de xarope. No entanto, às vezes acontece um negócio que poderia ser muito legal se a gente desse mais atenção, mas que a gente não dá atenção porque a gente tá ali focado na rotina de todo dia, maçante, cansativa. E é isso. E não é que eu estou numa situação semelhante agora, né? Apesar de eu estar trabalhando em alguma atividade também que não é que eu goste, mas que eu preciso fazer. Agora eu estou dividindo o meu tempo com as coisas que eu realmente gosto, porque agora eu tenho os meus objetivos mais claros, né? Eu tenho mais maturidade para entender o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto e como eu quero levar minha vida, mas também maturidade para entender que nem todo dia vai ser especial, assim, com aqueles eventos que a gente fica fanficando na cabeça, mas que não significa que eles serão ruins no final do dia só porque não aconteceu aquilo que a gente queria.
Então eu tô tentando ultimamente, gente, eu comecei a meditar, eu tenho me exercitado, eu tenho seguido uma rotina mais saudável. Pelo menos eu tenho me forçado a isso, que no início, assim, há um tempo atrás era muito difícil. Muito difícil, eu achava assim, ai, um saco ter que fazer algumas coisas. Mas agora eu descobri que eu gosto. E foi de pouquinho em pouquinho inserindo na rotina que agora eu gosto de acordar cedo, olha só. Assim, não é que eu acordava tarde, mas agora eu gosto de acordar muito cedo. Tudo bem que de vez em quando eu tenho preguiça de manhã, mas assim, quando eu acordo e eu passo no momentinho do sono ali, eu fico muito grata por mim, comigo mesma, por ter acordado cedo. E aí é um dia comum, mas que tem coisas no dia que eu gosto de fazer, pequenas coisinhas, sabe? Pequenas coisinhas. E que todo dia, às vezes, eu tento exercitar uma pequena coisinha, sabe? Por exemplo, eu falei em outro vídeo pra vocês que eu não tava mais podendo fazer minha caminhada no final da tarde. E agora eu estou indo caminhar de manhã sempre que dá, né? Porque tá no inverno e de vez em quando chove, mas quando faz sol, eu acordo cedo e vou caminhar. Então agora eu tenho feito caminhos diferentes, visto coisas diferentes e pensado em coisas diferentes enquanto eu vou fazer, e tá sendo uma experiência legal. Então eu tenho tentado praticar isso aí para que a vida de todo dia seja mais interessante, já que ela é em maior quantidade na nossa vida. Ai, cara, e tu veio com essa conversa esperançosa, mas minha filha, olha, a gente tá passando por um momento difícil. E sim, gente, olha, não é todo dia que vai ser maravilhoso. Vão ter dias que a gente vai estar realmente deprimido e vão ter dias em que as coisas realmente vão estar ruins e que essa conversa da esperança, essa conversa em ver as pequenas coisas, enfim, não vai funcionar, eu sei disso, mas aí vem outra reflexão, é que as coisas são passageiras. Então, assim, do mesmo jeito que a gente deixa de gostar de coisas que são boas e que nos fazem felizes hoje, amanhã podem não fazer mais sentido. As coisas ruins de hoje, elas também vão perder sentido em algum momento. Então, pensar nisso, pensar de que tudo vai passar, seja ela bom ou ruim, nos ajuda a nos manter em pé, né? E talvez a outra conclusão óbvia para toda essa reflexão que eu trouxe é que a principal mudança ela tem que partir de dentro de nós mesmos. Então, tentar enxergar as coisas de outro jeito ao invés de esperar que coisas incríveis aconteçam. Olha, eu também tenho vários questionamentos assim obscuros que eu posso falar disso em outro momento, mas é que ultimamente eu tenho tentado ser positiva para viver um pouco melhor, né? Porque, gente. E eu sei que esse vídeo vai sair na terça-feira, dia 13 de junho, mas eu queria deixar registrado aqui que no dia 14 de junho, na quarta-feira, vai ser o meu aniversário. Então, se você estiver assistindo esse vídeo na quarta-feira e quiser me desejar feliz aniversário nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Me conta aqui nos comentários também o que foi que você achou dessa pintura e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!